Você de repente vai fazer uma compra de algum produto no supermercado, numa loja, você vai pagar um determinado valor. Agora, pensa um pouquinho. Como é que uma loja, às vezes, ou grande rede de supermercado, consegue te vender por um determinado valor? Ele precisa de um lucro. Ou seja, ele compra do seu fornecedor original por um preço muito mais barato. Mas fala, ué, por que eu não pago aquele preço muito mais barato direto? Porque essas grandes redes, as lojas, supermercados, geralmente conseguem comprar em grande quantidade. Então, quando a gente faz uma grande compra em conjunto, em grande quantidade, de repente para uma rede, para apresentar em 1.000 lojas, em 2.000 lojas, em 5.000 lojas, o preço que eu vou comprar ali do meu fornecedor vai ser muito mais barato, porque para o outro também vale a pena vender todo o estoque, mesmo que seja por um preço menor. Então, olha só que interessante. Os países começaram, nisso no mundo atual que nós vivemos, começaram a se unir e falarem, olha, em vez de a gente de repente comprar um produto que eu preciso, uma mercadoria que eu preciso com outro país, se a gente começasse a se unir economicamente. Então os países começaram a se unir, tá? Isso não no sentido político, estou falando no sentido financeiro. Então de repente eu preciso comprar, sei lá, bauxita do outro país, um minério. Legal, então veja, se eu negociar com aquele país, ele vai me cobrar um preço. Agora, se eu tiver com 10 países, nossa, ele vai vender muito mais. Então, peraí, todo mundo aqui vai comprar a bauxita do senhor. Só que a gente quer um preço muito menor. Ah, tudo bem. Então, economicamente, para os países, os negócios são melhores quando eles são feitos em conjunto, porque se compra mais quantidade e por um preço menor. Entendeu? E isso surgiram aí os blocos econômicos. Então, o que é um bloco econômico? É quando os países se reúnem para fazer alguns negócios, para baratear o preço. Basicamente é isso. Então, quando a gente tem aqui um conjunto de países, quando eles tentam, em grupo, ampliar aí os seus negócios. Ao longo da história, a gente teve muitas divisões, se for parar para pensar. Você teve, durante muito tempo, os impérios, que eles tinham várias colônias. O Brasil sabe muito bem o que é isso, porque o Brasil foi colônia de Portugal. Você teve, divisões, por exemplo, antigamente a gente chamava, na época que eu era mais novo, os países de primeiro, segundo, terceiro mundo. Você tinha os países desenvolvidos e desenvolvidos, inclusive que nem se usa mais essa nomenclatura, Hoje o termo correto é países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, ou seja, aqueles que estão chegando perto para serem desenvolvidos. Tudo bem que alguns países estão bem longe de chegar nisso, inclusive o Brasil, mas vamos tentando, E você teve então hoje essa divisão que nós fazemos, divisões de blocos econômicos, por vários motivos. O principal é aquele que eu falei, ou seja, você tem uma área de livre comércio entre eles. Então é muito mais fácil. Entre os próprios países já tem essa coisa mais automatizada. Segundo, menores barreiras alfandegárias. Então, em vez, eu sempre negocio com você, olha, em vez de você pagar isso, 5% de imposto que tem que pagar na transação, eu vou fazer um desconto. Como a gente vai negociar sempre nos próximos 10 anos, vai ser só de 2%, por exemplo. Opa, melhor, diminuiu a barreira alfandegária, tá bom? Pode ser também uma política comum entre os países fora do bloco, então a gente pode se reunir e falar, olha, sobre um determinado assunto, que tal todos os países terem a mesma política? De repente, olha, vamos abandonar o passaporte entre os nossos países, porque daí fica a transação muito mais rápido. Pô, legal, então as pessoas não precisam mais de passaporte para atravessar entre nós? Não, se ela for das nossas nacionalidades não precisa. Oh, que legal, então vai facilitar a vida de todo mundo. Então eles começam a fazer esses acordos. Pode ser um mercado em comum, como eu disse, ou seja, negociar os produtos em conjunto. Então nasceram aí alguns blocos econômicos aí pelo mundo. Inicialmente, pessoal, eu quero destacar para vocês aqui o Mercosul. O Mercosul, basicamente, são os países aí que estão na América do Sul, ou seja, por isso Mercosul, mercado dos países que estão na América do Sul. Nós temos hoje 6 membros permanentes, ou seja, aqueles que fundaram e que estão aqui como membros pertencentes, tá bom? Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então, o Brasil faz parte do Mercosul. Bacana? Só quero deixar um pequeno detalhe. A Venezuela
ela está suspensa. Por vários motivos, mas o principal, a Venezuela foi suspensa, mesmo sendo um membro permanente. É estranho, né? Um membro que é permanente, mas está suspenso, por desrespeito aos direitos humanos. Então os países da América do Sul se reuniram e falaram, olha, vamos suspender. A ideia inicial era expulsar, mas o Brasil, né, foi um grande apoiador aí da permanência da Venezuela. Mas a Venezuela, nos últimos anos, tem se respeitado muito, é um regime ditatorial, então, respeitando os direitos humanos, a população, né, tá muito carenciada, muita fome naquele país, sem cuidados básicos, inclusive, mas mesmo assim não foi expulso. Você também tem 6 países que estão chamados de países associados, ou seja, estão atuando no Mercosul, mas não são permanentes. É confuso, né? Então, eu também não faço ideia. Para mim era ou é membro ou não é. Então é membro, mas daí vira suspenso, aí outros são associados. É uma confusão danada que ninguém no mundo faz sentido para isso. Mas tudo bem, é o que é. Então você tem 6 estados, 6 países, né? Eles chamam de estado com E maiúsculo, porque a gente está se referenciando ao país, ao sistema de governo. Então você tem 6, tá? Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e o Suriname. Inclusive o confronto, né, da Venezuela com a Guiana, a gente vai falar depois. Com relação aos BRICS. Pessoal, os BRICS são um outro grupo que nós temos com relação a uma questão aí de blocos econômicos espalhados e que também é importante para a sua prova porque o Brasil faz parte. Só quero que você entenda uma coisa nessa relação, tá? Hoje existe um conflito geopolítico que está acontecendo no mundo de grandes rivalidades. E o Brasil, pessoal, ele fez parte da fundação, da criação dos BRICS. E BRICS, o que significa? Cada letra do seu nome, né, BRICS, são 5 letras, ou seja, é a primeira letra de cada um dos países. Então, B, vamos ver se eu consigo aqui fazer na minha cabeça. B é o Brasil, tá bom? O R é a Rússia, o I é a Índia, o C é a China e o S é South Africa, que é África do Sul. São as siglas originais em inglês, tá? Então, África do Sul. Então, esses 5 países, pessoal, se uniram economicamente, tá? Justamente para fazer mais um bloco econômico. Só que é o seguinte, a gente está falando de alguns países aqui que ou vivem um regime mais voltado a um regime ditatorial, um regime mais opressor, em sistemas diferentes, tá? Em sistemas políticos completamente diferentes um dos outros, que eu não vou entrar aqui no contexto porque não cai na sua prova. Mas que, de alguma forma, tentam se distanciar mais ainda do processo democrático. E por uma questão de necessidade, ou por interesse, ou uma questão política, eu não faço ideia, porque eu não estou na cabeça dos políticos brasileiros, mas o Brasil está ligado a esses países, tá? Então os negócios, principalmente, porque o Brasil depende aí de fertilizantes, depende de certas matérias-primas. Os maiores acordos econômicos que o Brasil faz hoje é com a China. Então você teve uma série de relações financeiras que o Brasil aceitou andar com esses aí, tá bom? Então, esses recursos não seriam conseguidos por outros países, de repente mais democráticos, ou que tivessem mais a nossa cara, né? Porque afinal, nós vivemos um país democrático. Talvez, tá bom? Mas aí precisaria de boa vontade, estudar, pesquisar os países, precisaria fazer um novo plano econômico, precisaria fazer novos acordos, e aí também precisa de interesses políticos. Além do mais, algumas ligações filosóficas e de interesses políticos que alguns dos nossos governantes também têm com alguns desses países. Esse vídeo, né, é louco, porque eu não estou falando de nenhum presidente, nenhum governante, ninguém especificamente. Por quê? Nos últimos anos todos isso aconteceu, com qualquer político, tá? Qualquer político no poder. O que é muito louco mesmo de se pensar é que não importa quem esteja na cadeira de presidente, não importa quem
esteja ali coordenando a máquina do Estado brasileiro. As decisões políticas e as relações geopolíticas, elas são exatamente as mesmas, não foram alteradas. Então, isso explica muita coisa, ou seja, quem realmente coordena essa parte toda, pessoal, muitas vezes não é quem a gente vê, tá? Então, os bastidores da nossa política tem muita coisa aqui para a gente entender. E é o seguinte, essa parte que eu vou falar agora, eu já gravei umas 512 vezes aqui para vocês, porque eu queria passar aqui para vocês a lista de todos os países pertencentes ao BRICS. Por quê? Depois que começou agora esse monte de guerra aí no nosso planeta, nos últimos 2, 3 anos, guerras pequenas ou grandes, não importa, você está tendo conflitos o tempo todo. E para aumentar esse bloco, porque certos países agora se reuniram para tentar lutar e apoiar uns aos outros, e o Brasil está no meio, olha só que louco, e contra vários países que de repente tinham outros acordos. Então o Brasil está tentando fazer meio campo, mas ainda pertence aos BRICS, olha que confusão. E agora, Heitor? Bom, e agora que é o seguinte, eu queria fazer aqui a lista para vocês de todos os países que estão sendo ou convidados, que aceitaram ou não aceitaram participar dos BRICS. Só que essa lista ela muda 12 vezes por dia, tá? Então assim, não importa muito quais são os países, eu coloquei aqui os que estão neste momento. Inclusive, eu tinha gravado hoje outra coisa, tive que regravar porque já mudou mais um país. Então, pessoal, se você quiser saber e tiver interesse, pesquisa. Só que é o seguinte, faça isso na véspera da sua prova porque vai mudar. Então, vamos perguntar exatamente os países? Não, se perguntarem dos BRICS, só vão perguntar dos fundadores. E aí você tem que saber. Isso eu tenho que saber. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Legal? Agora, os outros, pessoal, são convidados, entram, saem. A Argentina mesmo já entrou, já pulou fora, já entrou, já pulou fora. Depende muito, aquilo é uma confusão, então já não consigo. Ó, o que a gente tem hoje que supostamente entraram? Você teve mais 5, mas não são fundadores, né? São participantes. Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Aliás, 4, né? Porque a Argentina foi retirada. E você tem mais 16 esperando candidatura. Ou seja, pode ser que entrem, pode ser que não entrem. E aí, até o dia da sua prova, isso vai mudar muitas vezes. Mas não interessa pra gente, então vamos focar só naquilo que cai na sua prova. Além disso, você também tem a União Europeia, que nada mais é do que, olha esse acordo, hein? É o maior acordo entre países. São 27 países que a gente chama aí de Estados-membros, ou seja, que participaram ali e que hoje estão nas negociações. É chamado esse bloco de União Europeia. E você tem vários outros que estão tentando entrar. Cada um numa negociação diferente, cada um, por exemplo, com condições específicas. Não é qualquer um que pode entrar, tem uma série de critérios e cada um está tentando aí cumprir. Então, hoje o número oficial na União Europeia é de 27 países. É, sem dúvida nenhuma, o maior bloco econômico. E aqui, uma diferença de todos os outros é porque a União Europeia tem uma moeda única, você não tem internamente, né, controle de fronteiras, então quem é membro da União Europeia consegue andar de um país para o outro sem nenhum problema. Então você tem uma série de benefícios, né, até para a população. Você tem, né, muito empréstimo entre eles, facilitado. Você tem acordos econômicos bem interessantes. Então, é um bloco aí de muito respeito. É o maior bloco econômico que envolve mais países hoje no mundo. Atenção, uma grande diferença. A União Europeia não tem nada a ver com a NATO ou OTAN, dependendo aí de onde você estiver consultando. OTAN, ou NATO é a mesma coisa, significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não tem nada a ver, apesar de ser de países também que pertencem à União Europeia, alguns deles. E o que ele é? Nada mais é do que uma aliança militar. Então, bloco econômico vai falar de economia, não é de guerra. Agora, a OTAN, sim, é uma aliança militar. Ou seja, apesar de muitos deles também pertencerem a um e ao outro, você tem que fazer essa separação na sua cabeça, porque não tem nada a ver. Inclusive, tem países que estão na União Europeia e não estão na OTAN, tem países que estão na OTAN e não estão na União Europeia. Ok? Então, é completamente diferente. E OTAN, o que é, Heitor? É uma aliança militar.
ela tem 31 membros hoje, nesse momento, e enquanto eu falo com vocês, há toda uma questão aí da Finlândia, da Suécia e da Ucrânia, tá? A Finlândia finalmente conseguiu entrar. A Suécia, enquanto eu estou falando com vocês, porque é o seguinte, para um país novo entrar, além de você ter que ter ali vários critérios de entrada, todos os membros têm que concordar. A Suécia tem um que não está aceitando, tá? Que é a Turquia, que não está querendo um negócio. Ah, eu aceito se me derem mais caças. Então, quer dizer, ele está negociando. Vai dar? Vai não dar? Não sei. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Suécia está negociando. E a Ucrânia? Bom, a Ucrânia depois a gente vai ver, né? Esse é um dos principais motivos aí que a gente teve a guerra da Rússia, porque a Ucrânia estava para entrar na OTAN, na NATO. E aí a Rússia invade justamente antes, porque um país em guerra não pode entrar na OTAN. Então você tem esse problema. E a Finlândia? A Finlândia conseguiu finalmente entrar. E, Heitor, o que é interessante saber dessa OTAN? Que não é um bloco econômico, e sim uma aliança militar. É um pacto defensivo, é basicamente isso. A OTAN entra em guerra com outros países? Não, mas a OTAN tem uma coisa, o famoso artigo 5º. Então, o que é o artigo 5º da OTAN? Você tem que saber. Basicamente por que ela é importante? É um pacto defensivo militar. Pacto defensivo militar basicamente diz o seguinte no artigo 5º. Vou resumir para vocês em apenas uma frase. Mexeu com um, mexeu com todos. Então hoje nós temos 31 países que estão ali juntos. Se alguém, em algum motivo, a Rússia, a China, seja ele quem for, mexer com um desses países, seja quem for, o país levanta a mão e fala, artigo 5º. Invocou o artigo 5º, os 31 países entram em guerra contra aquele que o atacou. Tá bom? Então esse artigo é um pacto defensivo. A OTAN não vai declarar, não vai entrar em guerra com ninguém. Mas se mexeu com um, mexeu com todos. Então, principalmente, quais são os países que a gente tem? A gente tem a grande maioria dos países que estão na Europa e principalmente um aí que é o maior destaque, né? Que é os Estados Unidos, que tem a maior força militar do mundo disparado, que tem, né, o maior exército em termos bélicos, né, em termos de armamento. Então, dentro da OTAN, além de vários países que também possuem, né, ali muita força, entre eles a França, a Alemanha, você tem a própria Inglaterra, então você tem ali muitos países, Portugal, então você tem ali muitos países ali que pertencem, são 31 membros pertencentes à NATO ou à OTAN, que é a mesma coisa.